Olá, ouvintes! Está começando mais um episódio do Além da Embalagem. Eu me chamo Juliano Rocha e hoje estamos com um professor que ele está à frente de pesquisas, projetos e ações que envolvem processos industriais, inovação tecnológica e valorização da biodiversidade alimentar regional. Oi, gente, eu sou a Maria Eduarda e junto com o Juliano nós vamos conduzir hoje um papo muito legal com o nosso convidado que tem tudo a ver, né, com a engenharia de alimentos. Ele tem uma trajetória riquíssima que une a teoria e a prática da profissão. Ele tem formação de engenharia de alimentos pela Universidade Federal de Lavras, onde também concluiu mestrado, doutorado e pós-doutorado. Ele também tem o pós-doutorado dele em Ciência dos Alimentos e tem a especialização em Engenharia de Controle e Automação. E uma longa atuação com operações unitárias, tecnologias emergentes de conservação e desenvolvimento de novos produtos. O nosso convidado hoje é o professor João Renato e ele desenvolve projetos inovadores que envolvem o uso de frutos do Cerrado e do Pantanal, como a bocaiúva e a guavira, para a produção de alimentos funcionais, adoçantes naturais, misturas instantâneas, conectando pesquisa científica com demandas reais da indústria e da sociedade. Bom, gente, então seja bem-vindo, professor. Acredito que hoje vai ser um tema super legal da gente conversar. E aí, quem tá ouvindo a gente vai ser também uma curiosidade, porque hoje realmente é um papo de engenharia de alimentos e coisas muito curiosas. Então, professor, fica à vontade. Nossa, quanta responsabilidade! Muito obrigado pelo convite, estou muito feliz em estar aqui, Juliano, Maria Eduarda. Gostaria de agradecer imensamente o convite ao CEA, esse projeto que a gente tem com tanto carinho, tanto amor dentro da instituição e que a gente realmente acredita que é um projeto que tem uma finalidade, que é fazer com que a nossa profissão, o nosso curso de engenharia de alimentos, ele seja difundido, ele seja levado, né, a toda a comunidade, aliando assim toda a nossa responsabilidade social enquanto docentes e também enquanto seres humanos, enquanto pessoas responsáveis e conscientes pela conservação e utilização adequada de todos os nossos recursos. Bom, professor, para começar nossa rodada de perguntas agora, eu tenho uma muito intrigante para fazer. Em uma de suas áreas de pesquisa, a desidratação de alimentos, com destaque para tecnologias como a microencapsulação, desidratação osmótica e o uso de tecnologias emergentes, utilizando o infravermelho, o micro-ondas, o vácuo, como que isso, na prática, contribui para a indústria e para a conservação da nossa biodiversidade? E o senhor pode falar um pouquinho mais sobre essas técnicas? Com certeza, uma pergunta muito, muito interessante, porque são termos que às vezes a gente não está familiarizado, né? Mas que a gente, de alguma forma, direto ou indiretamente, consome algum produto que passou por essas tecnologias. Quando a gente fala sobre essas tecnologias, a gente está falando sobre conservação de alimentos, tá? E a conservação de alimentos, ela é essencial para que a gente tenha, né, alimentos em quantidade e em qualidade suficientes para suprir todas as demandas da população. E quando a gente fala dessas técnicas, que a gente chama de técnicas emergentes, a gente está falando de algumas tecnologias que nem sempre foram utilizadas para o processamento de alimentos, mas que, em função da sua aplicabilidade, vem sido cada vez mais, né, desenvolvido. Tem se desenvolvido estudos para que elas apresentem a sua utilização no desenvolvimento de produtos com conservação, tá? Então, quando a gente está falando de vácuo, quando a gente está falando de infravermelho, a gente está falando de tecnologias que potencializam os processos como um todo, fazendo com que eles ocorram de maneira mais rápida, tá? Então isso impacta direto e indiretamente nas questões econômicas e, é claro, nas questões de qualidade. A gente tem a manutenção da qualidade sensorial, funcional, físico-química, nutricional desses alimentos. Então, essas tecnologias, elas são muito interessantes do ponto de vista que, a partir de diferentes produtos, a gente consegue processá-los através delas e obter um grande número, uma grande quantidade de aplicações
a gente consegue obter produtos desidratados, a gente consegue obter snacks, a gente consegue obter farinhas, e tudo isso tem uma aplicação. Por quê? A partir do desenvolvimento desses processos, né, que levam, né, ao surgimento desses produtos, a gente vai estar aumentando a disponibilidade desses alimentos para consumo pela população. A gente sabe que os produtos, tanto de origem animal quanto de origem vegetal, eles têm uma vida útil reduzida. E quando a gente aplica essas técnicas, a gente consegue estender a vida útil deles, além de proporcionar também uma diferenciação nos produtos. E não diferente com os nossos produtos aqui da nossa sociobiodiversidade. Nós estamos em um estado riquíssimo. Nós temos, né, somos abençoados, né, por estarmos diretamente envolvidos, né, participantes, na verdade, dos biomas Cerrado e Pantanal, e a gente sabe que muitos dos frutos que são nativos dessas regiões, eles ainda apresentam um potencial tecnológico pouco explorado. Essas tecnologias, elas podem vir a agregar valor a esse produto e, é claro, também auxiliar a comunidade, porque a partir do momento em que a gente consegue compreender como a gente consegue trabalhar de maneira mais adequada, mais assertiva com esses produtos, a gente gera diretamente uma renda para eles. A gente consegue fazer com que esses produtos eles sejam preservados, para que exista uma valorização deles. E é claro também, além de proporcionar a disponibilidade de produtos que são naturalmente ricos em compostos bioativos, são ricos em vitaminas, apresentam um sabor exótico muito interessante para a população. Professor, e já puxando o mesmo gancho dessa pergunta, a gente sabe, né, que o senhor já se envolveu com vários projetos que envolvem canjiqueira, mangaba, guavira, bocaiúva e outros frutos enriquecidos. E o que torna essas matérias-primas tão especiais? Nossa, o que torna elas especiais, eu acho que é toda uma questão de valorização cultural. É uma questão relacionada ao pertencimento. Porque, por exemplo, se a gente viaja para outro estado, se a gente viaja para o norte, por exemplo, se a gente vai consumir um café da manhã em um hotel, a gente tem disponível, por exemplo, sucos dos frutos que são nativos daquela região. E nem sempre a gente encontra, né, disponível qualquer tipo de produto que seja derivado desses frutos que são típicos aqui da nossa sociobiodiversidade. Então, a partir do momento em que a gente consegue entender a importância que eles têm, a gente consegue também trazer essa questão de valorização, tá, da nossa cultura, né? Valorizar mesmo tudo que a gente tem aqui, que é nosso. E que são maravilhosos, eles são fantásticos. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de experimentá-los, mas eles têm um sabor maravilhoso, um sabor um pouco diferente do que a gente está habituado, tá? Mas eles são deliciosos e com isso a gente consegue brincar bastante, principalmente trabalhando na parte da engenharia de alimentos, com processos que auxiliem na viabilidade e na manutenção das características desses frutos, como também no desenvolvimento de novos produtos. Então a gente consegue trabalhar, por exemplo, com uma casca de guavira desidratada. E aí a guavira, que é um fruto nativo do nosso bioma e que nem sempre está disponível em todas as épocas do ano e em localidades diferentes, a partir dessa técnica a gente consegue fazer com que uma pessoa que esteja morando no sul possa consumir essa casca de guavira desidratada e experimentar um pouquinho desse sabor que é típico nosso, né? A gente consegue fazer, por exemplo, que um fruto que a gente tem aqui no Pantanal, como a canjiqueira, por exemplo, ele seja difundido para a região Nordeste, onde nem sempre esse fruto, né, onde esse fruto não existe, tá? Ou existe em quantidades muito limitadas e não tem sua utilização feita de maneira adequada. Então essas tecnologias, elas vêm nesse sentido de fazer também com que, opa, a gente mostre que a gente tem algo muito importante aqui, tá? E que é extremamente relevante que a gente entenda como a gente pode fazer para auxiliar na manutenção desse produto. A gente consegue também estimular, né, o desenvolvimento de
até mesmo o aumento de plantação, ou até mesmo um manejo mais adequado desses frutos, porque a gente consegue visualizar que eles têm sim, além de toda a questão relacionada ao social, que para a gente é o mais importante, eles têm características que são imprescindíveis para a boa alimentação. Professor, Sim, puxando mais essa questão dos projetos de pesquisa, tudo mais, a gente encontra algumas iniciativas inovadoras no seu caso, né? Como o desenvolvimento de bebidas à base de frutos regionais, essa desidratação osmótica das frutas, né? A gente tem a guavira, né? Desidratação osmótica da guavira, sim. microencapsulação de compostos ativos e até impressão 3D, né? Como com uma proposta mais de uso não convencional, de fontes não convencionais. Então, como essas propostas elas surgem para que elas revelem sobre o potencial da engenharia de alimentos para criar, para solucionar essas questões de sustentabilidade? Perfeito. Bom, a gente não pode perder nunca de mente em que nós, enquanto engenheiros de alimentos, a gente trabalha com processos. E o que são processos? Transformações. A gente vai ter matéria-prima e a partir de técnicas adequadas, nós vamos ter um produto. E a gente sabe que no desenvolvimento, né, de todas essas etapas de um processo, a gente nunca pode deixar de levar em consideração questões relacionadas à sustentabilidade, né? Porque se a gente não trabalhar de maneira em que a gente consiga conciliar a inovação tecnológica com a sustentabilidade, em algum momento nós não vamos ter mais esses produtos à nossa disposição, tá? O que seria uma perda Gigantesca. gigantesca e irreparável. E quando a gente consegue trabalhar, por exemplo, como você comentou, com a bebida, a gente consegue fazer com que esse produto chegue à mesa do consumidor com uma nova roupagem, né? A gente desenvolveu refrigerante de mangaba, licor de mangaba, a gente trabalhou também com a parte, estamos trabalhando, né, com o desenvolvimento de um cappuccino vegano a partir da amêndoa da bocaiúva. Então isso é puro desenvolvimento tecnológico aliado às nossas condições aqui do estado. Então isso tem um valor assim imensurável, um valor do ponto de vista de desenvolvimento técnico-científico, ah, desenvolvimento cultural e, é claro, todo aquele carinho, aquele cuidado que a gente realmente acredita que seja necessário ser despendido para que a gente tenha esses produtos disponíveis para grande parte da população, para que todo mundo conheça um pouco mais sobre o que nós temos e também para que a gente plante aquela sementinha sobre o uso consciente, o desenvolvimento de processos que sejam sustentáveis e também entender que se a gente tem algo disponível, a gente não pode utilizá-lo em demasia. A gente tem que também preservá-lo, a gente tem que dar continuidade para que aquele bem que a gente tem disponível naquele momento, ele esteja disponível também para as próximas gerações. Então, acho que é nosso papel enquanto engenheiro de alimentos também entender que a indústria, ela tem os seus vieses, mas essa questão que a gente levanta, ela não atrapalha o desenvolvimento de produtos. Muito pelo contrário, ela vem para auxiliar ah, nessa, nesse desenvolvimento. Legal. Professor, e já aproveitando o gancho, Claro. explica um pouquinho para as pessoas como que a gente faz a aplicação do uso da impressão 3D dentro da indústria? Porque Muito isso é uma coisa boa. super curiosa, que Sim, muitas aham. pessoas não imaginam o potencial que tem disso. Exatamente. Bom, nós temos trabalhado também com a impressão 3D de alimentos, onde a gente tem, a partir de algumas matrizes poliméricas, o desenvolvimento de produtos. Então, nós temos trabalhado, por exemplo, com o desenvolvimento de balas, com o desenvolvimento de extrusados, né, como os snacks, os salgadinhos, os biscoitos. Nós temos trabalhado também com o desenvolvimento de análogos cárneos, onde a partir de técnica de impressão 3D, utilizando as matérias-primas adequadas, nós temos o desenvolvimento desses produtos. E a nossa pegada, o que a gente tem feito de diferente, é justamente utilizar os frutos nativos do Cerrado e Pantanal na composição desses produtos. Então, nós temos extraído, por exemplo, corantes para serem utilizados, extraindo aromatizantes para serem utilizados, ou até mesmo as matérias-primas como fontes para impressão 3D.
para o desenvolvimento desses produtos inovadores. E realmente é muito inovador. É lindo, eles ficam lindos. Bom, professor, e para finalizar a nossa rodada de perguntas, Mas já já, mas assim, né, muita curiosidade, muita coisa legal e não poderia faltar que o senhor já foi coordenador do nosso curso, né? E eu já tive a oportunidade de estar com o senhor em uma orientação de estágio extracurricular, né, não obrigatório. E dentro desse período, a gente conseguiu ter trocas que eu pude me tornar um profissional melhor, né? E o que o senhor falaria aí para os nossos futuros engenheiros que estão nos escutando? O que você considera essencial para que esses futuros engenheiros estejam preparados para o mercado? olha, uma bela pergunta. A gente teve sim a oportunidade, né, de ficar por 2 gestões na coordenação do curso. Foi um momento muito desafiador e especial, porque foi possível que a gente conseguisse conhecer um pouco mais da instituição, de como ela funciona, e também, dessa forma, a partir desse conhecimento, a gente conseguiu auxiliar bem mais de perto os nossos alunos, porque esses sim são a razão de estarmos aqui. Nós somos professores, e o nosso grande público, digamos assim, são os alunos. Tudo que a gente faz é para eles, é por eles. Então, pensando dessa forma, acho que um profissional do futuro, um engenheiro de alimentos, ele nunca pode parar de estudar. Eu acho que é essencial. Tá sempre se atualizando, tá sempre buscando aprimorar as suas técnicas, sempre correr atrás do desenvolvimento de novas competências, de novas habilidades, o desenvolvimento pessoal. Ah, então eu acho que para que um profissional ele consiga ter êxito e principalmente se manter, é ter a humildade suficiente para entender que ele não sabe de tudo e que é necessário sim um estudo, é sempre necessário buscar novos conhecimentos, porque a gente falha em tudo aquilo que a gente não tenta e a gente não sabe tudo aquilo que a gente não corre atrás. Então, acreditar no potencial, acreditar que vai conseguir, que os sonhos se realizarão, mas para isso também correr atrás e correr atrás no sentido de sempre estudar, sempre se capacitar, estar sempre atualizado a todas as demandas do mercado. Eu acho que isso faz com que o profissional ele seja sempre requisitado e ele consiga atingir profissionalmente todos os degraus que ele se propõe a atingi-los. Então eu acho que o grande segredo é justamente esse, sempre estudar. E é muito legal também incentivar também a participação em núcleos de estudo, em projetos de extensão. O senhor, por exemplo, tem o núcleo de estudo, né? O Sim, NEP, o Núcleo de Estudo em Processos Industriais. sim, Então, acho que essa incentivação de participar de projetos de ensino, Com pesquisa, certeza. extensão, exatamente. motiva o aluno, né, a Com se manter no certeza. curso. Enquanto alunos aqui da nossa instituição, vocês devem aproveitar ao máximo todas as oportunidades que vocês têm. Vocês têm a oportunidade de se desenvolver a partir de ações, de projetos de extensão, a partir de projetos de ensino, como por exemplo o Núcleo de Estudos em Processos Industriais, onde a gente faz reuniões online, tá? E a gente consegue trazer profissionais dos 4 cantos do país, inclusive fora do país, para vir compartilhar com a gente um pouco mais sobre as suas atividades, suas funções. Então, viver a universidade é essencial. Não apenas cursar a engenharia de alimentos, mas aproveitar todas as oportunidades que a instituição permite que vocês tenham, porque isso faz com que vocês consigam se encontrar, consigam visualizar onde vocês vão se sentir mais confortáveis em suas áreas de atuação, além de também proporcionar o networking, Com né, certeza. que é essencial no mundo de hoje. Então, quem é visto é lembrado. Então, é importante sempre deixar uma marca e uma marca positiva. Por quê? Porque a gente sabe que todos nós somos colegas.
em algum momento a gente vai se encontrar em nossas trajetórias. E quando a gente deixa uma marca boa, uma marca positiva, isso nos é reconfortante, pessoalmente, e também pode nos auxiliar em todo o nosso desenvolvimento profissional e fazer com que a gente alcance os nossos sonhos com maior facilidade. Isso também conversa muito bem com a extensão, né? Com Porque certeza, a sem sombra de extensão, quando a dúvidas. gente sai da universidade, a gente consegue, nossa, A gente sai melhorar. do nosso mundinho, do Sim, nosso e quadrado. a gente também conversa muito dentro dos projetos e a gente consegue melhorar algumas coisas que a gente tem mesmo dentro da gente. Então a gente melhora a comunicação, a Com gente melhora o certeza. comportamento, a gente, né, o que a gente fala muito dentro do CEA, que a gente tem também hard e soft skills. Então não é Exatamente. só fazer ali, estudar, tirar 10. Tudo bem, isso realmente me importa muito. Mas quando a gente consegue fazer essas ações, estuda, a gente se conecta com pessoas, é aí que a gente consegue se tornar uma pessoa e um profissional completo. Porque a gente junta a teoria com a prática e também o profissional pessoa. Com Sim. certeza, isso contribui muito para o Sim. amadurecimento pessoal, porque nós somos seres humanos completos, holísticos. Então a gente tem que buscar mesmo todos esses desenvolvimentos. Então é realmente muito importante mesmo. Professor, muito obrigado por o senhor vir aqui falar, passar esse conhecimento para a gente de realmente da engenharia aplicada. É um conhecimento que todo profissional da engenharia de alimentos precisa entender, precisa ter ciência. E foi muito gratificante essa reflexão que a gente teve no final agora sobre se preparar para o mercado, participar de projetos de extensão, de pesquisa, que é essencial para a nossa formação como futuros engenheiros de alimentos. Com certeza. Eu só tenho a agradecer o convite, um momento muito bacana estar aqui compartilhando um pouquinho com vocês sobre a nossa trajetória, né? A gente fica sempre muito feliz em ver projetos como o CEA em pleno desenvolvimento. Então a gente acredita que, como eu já citei anteriormente, a gente está aqui por vocês, pelos alunos. E quando a gente vê vocês encabeçando, né? Seja na área de pesquisa, na área de extensão, na área de ensino, encabeçando ações, atividades, a gente fica muito feliz e é reconfortante pra gente, enquanto professor, o desenvolvimento de vocês. Então, muito obrigado, Juliano, muito obrigado, Maria Eduarda, muito obrigado a todos os integrantes do CEA. Acho que foi um momento muito feliz pra mim também estar aqui compartilhando um pouquinho com vocês, Se tá? a gente tivesse um pouco mais de tempo, a gente ficava aqui horas Sim. e horas Nossa, falando. ficaria, mas é muito bom. Realmente, hoje o episódio, pessoal, foi muito curioso. Eu acredito que as pessoas que escutaram aí ficou com alguma coisinha na cabeça e, meu Deus, o tema é muito incrível. E mais uma vez a gente agradece muito a participação do senhor. Você tem Obrigado. muito conhecimento, realmente, assim, a gente ficaria 2, 3 horas fazendo um episódio completo sobre o assunto. Mas pra você que ficou até aqui escutando a gente, nosso muito obrigada. E não deixe de seguir a gente no Spotify e acompanhar as nossas redes sociais, @Engenharia de Alimentos, UFMS. E não deixe de nos acompanhar porque vem muito conteúdo bom por aí. Até a próxima, tchau, tchau!